Bom dia a todos, todas, todes que estão aqui conosco nesse maravilhoso colóquio de professores que escrevem diariamente sobre a sua prática, gesto muito importante para a nossa educação, para a história da educação. Agradeço a Luísa Cristóvão, da Unesp, e agradeço o convite para fazer a mediação desta sala 1, com 3 trabalhos maravilhosos de gestores que fazem este acompanhamento minucioso, com a escrita, registrando a experiência, as conquistas, as questões, para a gente aprender com elas. Então, eu chamo, em primeiro lugar, Rúbia Armeline de Freitas, com um trabalho interessantíssimo intitulado Memórias das Práticas, dos Registros Fragmentados à Escrita Diária, um relato sobre como o diário de bordo pode constituir-se em estratégia de ressignificação do cotidiano. Muito bem-vinda, Rúbia, querida, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, professora Luísa. É um prazer poder estar aqui hoje para compartilhar um pouquinho, né, desse trabalho. Então, vai ser uma fala rápida, né, são 15 minutos de apresentação. Eu vou falar um pouquinho do meu percurso, né, nos diferentes lugares com a escrita diária. Vou trazer um pouquinho a dimensão histórica dessa pesquisa que eu faço, e ao final eu vou apresentar alguns trechos da escrita do meu diário, né? Então eu vou, aqui dentro do tempo, controlar um pouquinho, ver o quanto eu consigo apresentar dos trechos. Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês conseguem me ver? Tá tudo certinho? Conseguem ver a tela? Que eu não estou mais vendo vocês. Sim, ok, tá ótimo. Ok, obrigada, professora. Então, eu sou coordenadora pedagógica no município de São Bernardo do Campo, e também tenho interesse em pesquisa, né, sobre memória docente, sobre práticas de formação de professores. No meu percurso como profissional, da minha experiência com o registro, como professora, eu tive uma experiência com um planejamento que era solitário, né? Eu realizei também aquele caderno onde a gente fazia algumas pequenas anotações do que tinha feito no dia, às vezes colava alguma atividade do que tinha sido produzido para as crianças, né? Naquele tempo era um pouco assim que a gente trabalhava, mas ele era mais solitário. Depois eu tive uma mudança na minha atuação, eu fui professora de mediadora de tecnologias. E ali eu realizava meus planejamentos, porém eu tinha uma coordenadora que ela acompanhava a escola onde eu estava. E ela fazia algumas visitas até a escola, quinzenais, e quando ela vinha era sempre uma alegria, porque eu tinha enviado anteriormente o meu planejamento para ela, ela tinha feito a leitura, e eu sabia que nesses encontros ela ia fazer para mim alguma devolutiva, oral ou escrita, com pequenos feedbacks. E ali foi dando um outro sentido para mim, um registro que eu já sabia que eu teria que fazer, né, porque dos estudos, quando a gente se forma, né, a gente tem isso como um princípio de trabalho. Quando eu presto concurso e passo a ser coordenadora pedagógica,
na escola em que eu começo a trabalhar, as professoras já tinham essa prática do planejamento, de realizar alguns registros, né, e elas disponibilizavam isso na sala dos professores. Então, eu me lembro que tinha umas prateleiras e esses cadernos de planejamento ficavam ali. E aí eu comecei a sentir essa necessidade de ler e de fazer algumas devolutivas para elas, né? Então, no começo, eu lia, não tinha um lugar ali para fazer uma devolutiva, era um espaço muito delas, do grupo de professoras. Então, muitas vezes eu anotava ali na margem, né, no canto dos cadernos delas, eu fazia algum comentário, ou às vezes eu sentia o desejo de escrever um pouco mais, eu escrevia em uma folha e anexava aquilo no planejamento delas, né? E aí, no ano seguinte, eu me lembro que a gente modificou um pouco o instrumento e colocou um espaço para devolutiva. E é nesse meandro da minha prática que eu estou, quando eu conheço o professor Cristiano e o grupo GECOL. E aí eu vou estudar um pouco mais a respeito dessa escrita, né, e no meu mestrado, eu vou ter contato com uma dimensão um pouco mais histórica, né? Por que a gente escreve diários da nossa prática? Por que escrever sobre a nossa prática? Aí eu trago aqui duas imagens, né? Uma dessas imagens é de uma pintura, chamada Mestre Escola, e a outra imagem é uma imagem do prédio da escola normal, né? E por que eu trago isso? De uma forma para ilustrar essa transição histórica que a gente tem, da ideia de transmitir o conhecimento do que é ser professor, de uma prática artesanal, de uma coisa que às vezes era passada de pai para filho, para essa dimensão de pensar no professor como profissional. E no cerne aí dessa discussão, dessa transição, eu encontro um texto da Heloísa Vilela, quando eu estou estudando, e ela vai falar de quais eram os manuais de estudos da escola normal, né? E ela cita um livro, né? O primeiro manual de estudos do Barão de Geran, e aí ele vai dizer nas conferências dele quais são as funções de um professor de primeiras letras, e nesse material ele traz um conselho, né? Que esse professor que está se constituindo, que ele escreva um pequeno diário com reflexões do seu ofício, né? Então, assim, a minha ideia ao trazer isso não é ligar fatos históricos que estão muito distantes, né? Até porque, historicamente, a gente está em um outro contexto. Mas é para dizer que, com essa ideia de tornar o professor um profissional, vem no seu bojo essa ideia da escrita também, sobre a sua prática, né? E aí, refletindo um pouco sobre isso, eu me interrogo, por que escrevemos sobre a nossa prática? Primeiro, porque nesse contexto histórico, isso vai nos colocar na condição de profissionais, né, faz parte de um processo histórico, nos permite refletir sobre o cotidiano, e tem um autor que eu acho muito interessante, que é o Certeau, ele é um estudioso do cotidiano, e aí nos escritos dele ele está estudando, né, o que os indivíduos fazem no dia a dia, como eles se alimentam, como eles escrevem, como fazem compras, e ele vai dizer, daquilo que se faz, o que é que se escreve? Né? Que há coisas que não são pensadas, elas são praticadas e reguladas mais empiricamente pela ação. E aí, como nós, profissionais, estudiosos, pesquisadores, podemos lidar com essas questões no cotidiano? Bom, no meu percurso na coordenação, quando eu passo a fazer a escrita diária, eu passo a viver esse processo junto com o meu grupo de professoras, né? Então, eu começo a fazer parte do GECOL, e eu levo isso para a escola onde eu trabalho, né? Então, eu também começo a escrever diariamente, as professoras começam a escrever. E o que eu vou percebendo? Que essa escrita diária, né, quando elas escrevem, quando eu leio o que elas escrevem, e quando eu também vou para o meu diário e eu escrevo, me possibilitou conhecer os silêncios do grupo,
né? Porque quando nós estamos na coordenação, a gente tem as reuniões coletivas, tem algumas discussões, mas tem algumas pessoas que são mais silenciosas ali no grupo, e elas se manifestam muitas vezes no diário. Me favoreceu também a interlocução com a minha orientadora pedagógica, né, porque ela lia os meus diários e ela fazia algumas devolutivas também. Nessa escrita, ela me trouxe uma dimensão que permitiu desvelar para mim as minhas fragilidades, né, nesse meu processo, proporcionou um planejamento mais alinhado com o cotidiano. Antes, quando eu pensava nas minhas reuniões coletivas, às vezes a gente vai para uma formação, vê alguma coisa interessante e pensa, eu quero levar isso e multiplicar para o meu grupo. Mas nessa minha escrita eu ia percebendo que só multiplicação não dava conta, que havia nuances no cotidiano que necessitavam de outras acomodações, e me permitiu reconhecer onde eu tinha mais potência também para atuar, né, com o grupo. Aí eu trouxe aqui alguns trechos do meu diário de bordo, como assim um objeto da cultura material, né, para trazer um pouco de materialidade para isso que a gente está conversando, né. Então, são trechos do meu diário, eu comecei a escrever no finalzinho de 2016, no começo de 2017. Então, são as minhas primeiras escritas. Então, nesse aqui, eu escrevo: tenho pensado se meus registros não se parecem muito com os das professoras. Na época, eu lembro que eu estava um pouco incomodada, pensando, refletindo sobre, que nos diários das professoras, elas escreviam bastante sobre elas, centrado no que elas estavam fazendo, e não aparecia muito ali das crianças, né, não aparecia muito desse cotidiano. Mas quando eu olhava para a minha escrita, eu também comecei a perceber que eu estava nesse processo, que o meu diário também estava um pouco dessa forma, ele estava dizendo muito de mim, né? E aí aqui a lápis tem uma anotação da minha orientadora pedagógica, né? Onde ela fala, olha, isso que você está vivendo é o processo de se redescobrir como autora da sua prática. Então, eu percebi que o diário podia ser, para mim, um ponto de reflexão também, de eu também qualificar a minha prática junto ao meu grupo de professoras. Num outro trecho, né, a gente estava mais ali no final do ano, e eu estava dialogando com as professoras que nos diários delas, elas podiam fazer apontamentos sobre as crianças, escolher ali uma criança a cada dia para observar com mais atenção, para poder qualificar na escrita dos relatórios delas, né? E no momento em que eu estava registrando essas conversas no meu diário, eu comecei a refletir que isso para mim também seria importante. Que do mesma forma que era importante para as professoras escrever sobre as crianças, para mim, no meu diário, seria importante escrever sobre as professoras, porque se eu fizesse esse exercício de escrever sobre elas, ali no final do ano que estava se aproximando, eu começaria a ter mais elementos para fazer uma devolutiva final de fechamento do trabalho, né? Então, era uma reflexão de o quanto eu estava inserida nesse processo e eu poderia pensar em estratégias para o meu fazer também. Nesse outro trecho, a gente estava discutindo nos horários coletivos um texto do Paulo Fock, que falava sobre as experiências e sobre os princípios da continuidade, da ludicidade, da significatividade. E eu comecei a perceber no diário de uma professora que ela trazia trechos desse texto do Paulo Fock, e ela tentava fazer ali também uma reflexão da prática dela, né? E eu ia fazendo as devolutivas, e também eu trouxe para mim como um ponto de reflexão, né? Que se eu já tinha professora no grupo que conseguia trazer isso do texto para a prática dela, nos meus pontos de observação, como eu observava mais o movimento geral da escola, e essas atividades fora de sala, que aquilo também acendia uma luz para mim, que já era o momento de eu fazer observações mais pontuais nas propostas que elas tinham
da sala de aula também, né? Acho que é importante eu trazer esse contexto aqui, de que era um grupo novo, né? Então, todos nós estávamos nos constituindo ali através dessa escrita. E o último trecho que eu trago aqui é onde eu reflito sobre uma reunião que eu tinha feito no horário de HTP. Não era aquele coletivo, era aquele horário mais individual, e a gente tinha um grupo que estava tendo alguns conflitos no relacionamento, né? E aí eu fui conversando com esse grupo de professoras, a gente já tinha tido várias reuniões, né? E ali eu comentava, eu me questionava de por que eu fazia essas intervenções, o que eu estava querendo com aquilo, né? Por que me reuni? E aí eu fui refletindo que é porque eu gostaria que elas fizessem parceria, que eu esperava que elas se apoiassem, que eu esperava que umas ajudassem as outras a avançarem, podendo respeitar suas diferenças, né? E ali eu fui percebendo que eu usava o meu diário como a tomada de consciência da minha concepção também. Então eu fui saindo daquele lugar que só de quem também descrevia o que estava fazendo, para alguém que começa a refletir sobre o porquê toma determinadas decisões no seu cotidiano, né? Acho que o tempo que a gente tem aqui é um tempo curto, né? Então, esses trechos que eu apresentei aqui, foi nesse intuito de trazer essa materialidade, que às vezes, para fazer a escrita diária, a gente pensa muito no tempo, como o Cristiano falou um pouco ali na abertura do colóquio, né? Mas que às vezes, para você fazer uma escrita, você não necessariamente precisa de um horário muito grande, né? Porque o cotidiano ele vai passando assim e você vai selecionando algumas nuances para fazer ali a sua escrita, né? Então, muitas vezes são escritas mais curtas, que você pega num determinado momento, você retoma num outro momento do seu dia, mas o importante é que você não perca de vista esse espaço da escrita para dar um laço nisso que acontece e passa muito rápido, né? E aqui eu apresento um pouco das minhas referências, né? O professor Cristiano, né, com a tese dele sobre o diário. A minha dissertação, ela em breve vai ser publicada, mas eu também tenho um capítulo nela onde eu discuto trechos de escritas de professores coordenadores em São Bernardo, o texto do Sertor, que eu citei, a Maria Isabel Cunha, que ela fala muito dessa importância das narrativas e da memória, a Diana Vidal e a própria Heloísa Vilela, né, que acho que ela traz muito forte essa dimensão da constituição do professor como profissional. Então, vou encerrando agora a minha fala, e agradeço muito a todos pelo esse momento de escuta. Ô, querida, nós é que agradecemos a tua apresentação, impecável, conseguimos, né, ter assim um encontro com o que você, com a tua experiência, com essa escrita tão fundamental. Obrigada, Rúbia, muito bonito, muito bonito. Eu que agradeço. Muito obrigada. E aí eu chamo para a gente continuar aqui com essa sala aqui, maravilhosa, eu chamo a Meire Cardoso de Lima, com o trabalho Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil, algumas reflexões sobre formação continuada. Meire, a palavra é tua, querida. Bem-vinda. Prazer estar aqui com a senhora. Obrigada, bom dia a todo mundo que se dispôs aí a estar nessa manhã de sábado. Agradecer ao pessoal do GECOL pela organização e pelo convite, né, por poder estar aqui hoje. Então, vou colocar aqui os slides, a professora já anunciou o tema, e Rúbia, obrigada, e a gente vai se conectando, né? Eu vou citar um mesmo texto que ela falou, porque a gente compactua, né, de alguns interesses pedagógicos aí. Tá, só confirma para mim se está aparecendo a tela, professora, por favor. Está aparecendo sim.
Então, a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil, algumas reflexões sobre a formação continuada. Eu também sou coordenadora pedagógica, estou, né, como coordenadora pedagógica na rede de São Bernardo do Campo, atuo numa creche, e aqui vou trazer hoje, esse é um tema que eu discuto na minha dissertação de mestrado, e aqui eu trouxe algumas reflexões mesmo dessa formação continuada, e no mestrado era um mestrado profissional, então a gente discute como esse processo foi discutido lá na escola, né? Então, pensando aí uma possibilidade, né? Não tem um jeito único de se fazer, e aqui nesse slide a gente tem um pouco da metodologia que foi uma escolha, né? Quando a gente faz um trabalho, a gente sempre vai lidar, e acho que os fazeres pedagógicos, né? Os nossos focos são sempre escolhas. Então, para fazer a metodologia, utilizamos o Stephen Ball e seus colaboradores. Esse trabalho foi orientado pela professora Lígia Vercelli, que hoje também está em outra sala mediando, e aí essa opção, né, ele trabalha com ciclo de políticas públicas e ele vai propor uma análise a partir desses 3 itens, da política proposta, da política de fato e a política em uso. Essa política proposta, né, a base, o que é uma política proposta. E eles vai falar que essa política, quando, né, proposta, ela está nessas arenas, nas diferentes arenas que sempre estão ligadas a poder, a disputas, né? Então, como ocorreu, né, essa questão, né? Falando muito superficialmente, nós temos todo um contexto aí político no Brasil. Ela se inicia com um comitê de assessores de 116 assessores, somente 2 da educação infantil, que foi a professora Maria Carmen e a professora Zilma, e aí depois são contratados 2 especialistas, que é a professora Silvia Helena e o Paulo Foque, para fazer parte. E aí, na sua segunda versão, a gente tem, né, a questão da saída da presidenta da República e muda-se toda a configuração política. Então, tudo isso também está dentro desse espectro aí, dessa discussão dessa política. E aí tira das mãos dos especialistas e passa para o movimento todos pela base. A política, de fato, seria o texto, como esse texto saiu impresso, né? Então, das mais de 600 páginas da BNCC, nós temos 18 páginas dedicadas à educação infantil. A base, ela tem um formato, né, construído, do qual a educação infantil não tem o poder de alterar. Então, não é uma convergência unânime de que a educação infantil esteja na base. A gente tem especialistas que discordam, que inclusive questionam a existência dessa forma e fazem algumas reflexões aí importantes. Então, tudo isso é importante da gente abrir nesse panorama para entender melhor o documento. E como saiu redigido, então é o primeiro documento, porque a base ela tem que seguir a nossa diretriz, né? Ela que manda ali, é um documento maior. E só que as diretrizes, ela não está por campos de experiência, ela indica que não seja feito por áreas, né, que pode ser por módulos, por eixos, por campos, e aí é o primeiro documento, e a gente sabe que isso teve a inspiração aí nos campos italianos de experiência. Então, como ele sai, né? Então, esse documento sai com os eixos que estão previstos já desde 2009 nas diretrizes, que é as brincadeiras e as interações, com os 6 direitos e os 5 campos de experiência. E aí a política em uso. E nós participamos de todos esses processos, mas acredito que o que a gente tem mais gerência é como que a gente vai fazer desse documento em cada instituição, né? Como que ele vai se valer? Se a gente vai ficar só nessas críticas, ou como que a gente vai ler isso, como que a gente vai construir esses sentidos. Então, aí é um pouco... agora os slides a seguir, um pouco de como a gente fez isso lá na escola. Eu posso até falar algumas vezes no singular, mas é um trabalho de equipe, é de um grupo, né? Então, e que também tem as suas disputas, que também tem as suas fragilidades e as suas potências, né? Então, quando a gente começa a discutir isso, foi em 2017, né, nessa EMEB
eu atuo, e a gente foi tentar entender na raiz, né? Então, esses campos de experiência que veio inspirados da Itália, o que eles querem dizer, o que é experiência na educação infantil, e a gente começa com 2 textos. A experiência de aprender na escola, na educação infantil, da Silvana Augusto, e o mesmo que a Rúbia citou do FOC, né? Ludicidade, continuidade e significatividade. Só que pensando, né, no conceito de experiência, a professora Luísa, que é uma especialista no assunto, o encontro que a gente teve com ela no GECOL era sobre isso. Eu entrei no GECOL em 2019, então sou recente aí no grupo, e aí a gente lá na escola estava nessa busca de não ficar só discutindo no discurso, na teoria, nos autores, mas que a gente tentasse trazer alguma coisa que marcasse, né, que tivesse potência em experiência, né? Já que a gente não determina a experiência do outro, mas a gente cria contextos potentes. E aí surgiu a ideia da gente fazer uma atividade prática, uma proposta prática, e de como que a gente ia fazer, e trouxe essa, não foi só essa que nós fizemos, mas essa foi uma que ficou bem marcante, que foi logo no início do plano formativo. E aí lembramos que a argila é um material que a gente começou a receber nas escolas de São Bernardo e era pouco utilizado, e a gente sempre lá, gente, vamos, né? E a gente percebia que essa dificuldade, né, essa coisa de deixar ela lá de canto, tinha a ver também com uma falta de repertório. Nisso, lembramos dessa revista Avisa Lá, que trazia uma experiência com crianças de 5 anos e citava uma artista que trabalha com argila. Então, essa atividade aí disparadora, as professoras foram convidadas, o espaço foi organizado com os blocos de argila, potinhos de água, e no primeiro momento, a primeira etapa, vamos fazer o que vocês quiserem aí com a argila, né? Então, trazendo esses repertórios aí, os conhecimentos prévios. E aqui ao lado vocês têm a imagem, né? Borboletinha, um potinho com frutas, uma tartaruga, um solzinho, então o que elas sabiam. Na segunda etapa, a gente trouxe algumas imagens de uma artista e não revelamos nada sobre elas. Vamos olhar. E aí foi uma risaiada, né? O pessoal todo, isso parece cobra, ali na cama parece cocô, ali na cozinha parece coxinha. Então, pensando nisso que a gente viu, vamos tentar moldar alguma coisa. E aqui vocês têm o que elas foram moldando ali. E nesses momentos, gente, eu me coloquei como professora do grupo e eu ia registrando essas falas, essas interações do que elas iam trazendo. Então, essa coisa da homologia mesmo, né? Então, de eu me colocar para elas nessa condição aí. Então, fui fazendo registro fotográfico, registro escrito, criando esses dados, né? A gente está falando de um grupo de registro, então, de fazer mesmo o que a gente espera que seja feito com as crianças, com elas. E aí nós fomos conhecer a artista Ana Maria Maiolino, trouxe uma entrevista com ela, aqui e ali, essa exposição chama, e ela trazia nessa exposição, que foi feita numa casinha na Alemanha, um contraponto, né? Essa contradição, porque ficava perto de um campo de concentração e perto da casa dos irmãos Grimm. E aí ela, quando viu essa casinha, ela falou, olha, eu quero fazer a exposição aqui, eu quero habitar. Então, a TV que vocês veem aqui nessa cena, ela é da ditadura brasileira, então toda essa contradição, né, da barbárie com a poética dos contos, com os contos de fadas, ela tentou trazer, e ela trazia nessa entrevista a nossa mão como um instrumento de interpelação com o mundo, né? E aí, nesse terceiro momento, elas foram convidadas para fazer em grupo uma única representação. E um grupo fez a casinha, o outro fez essa mão, e aí, aqui, o que a gente foi discutindo, então a gente discutiu esses aspectos, e eu fui trazendo através
das próprias falas dela, esses aspectos da ludicidade, da significatividade, da continuidade, as narrativas que elas traziam nesse processo. Então, teve professora que lembrou da sua infância em Minas Gerais, que brincava perto de um rio com barro, essas interações que elas tiveram. Então, elas, primeiramente, teve a questão, o filme Ghost, então, os repertórios que elas traziam ali, né? A construção de hipóteses. Essa casa deu muito trabalho para colocar o telhado, porque como ele caía, elas falaram, poxa, Meire, podia ter colocado uns instrumentos aqui, então elas pediam mais recursos. Como elas foram dividindo as tarefas, quem liderou mais, quem se colocou, quem ficou mais de observador, mas que também estava ali envolvido. Esse conceito, né, do texto da professora Sueli Amaral, da cultura como lugar, a escola como um lugar da cultura mais elaborada. Então, assim, como que eu fui trazendo para elas outras necessidades de outros lugares para o que elas já sabiam fazer, né? Então, essa coisa, né, que tem a ver com isso de tornar mais complexas as aprendizagens das crianças, então apresentar o mundo, né, a cultura, o que foi produzido, né? Essa construção de sentidos e aí coletivos, do quanto nessa última em que elas fazem em grupo, elas foram discutindo esse telhado, o da mão, aí elas foram perceber alguns detalhes, quantos risquinhos tem nessas dobrinhas entre os dedos, foram notar que, assim, geralmente a gente tem esses 2 dedos do mesmo tamanho, mas que a gente tinha uma professora que não tinha. Então, como isso vai dando sentido e onde está essa brincadeira e essas interações desses eixos aí da nossa legislação. E essa importância do registro, porque isso poderia passar desapercebido, né? Só dizer para elas, foi muito legal. Então, como que a gente converte isso numa narrativa mesmo das práticas, né? E aqui algumas imagens que a gente tem como um valor de sempre colocar os materiais, né, de passar pelo corpo, delas criarem hipóteses, não infantilizando os adultos da escola, né, não colocando eles como crianças. Então, uma das coisas que a gente faz é colocar, às vezes, pranchetas para que elas anotem, levantem hipóteses do que as crianças podem fazer, quais materiais nós temos disponíveis, do quanto a gente considera isso importante, um valor na formação continuada, né? Assim como a estética, né? E se a gente quer que elas organizem contextos, do quanto a gente também precisa oferecer essa estética, esses contextos, esses cuidados, né, na hora de organizar. Aqui foi uma ação coletiva dentro do assunto que a gente estava discutindo, refeição, né, os momentos das refeições, e um dos braços desse contexto das reuniões pedagógicas que a gente discutia sobre a alimentação era a questão de tornar o nosso refeitório mais agradável. A gente já tem as mesas em subgrupos, e aqui no canto vocês veem como eram. E aí a gente foi discutir como que a gente fazia, e a gente já tinha feito um teste com cada criança com um jogo americano com um desenho, né, uma produção sua, e a gente plastificava, só que isso gerava uma demanda de limpeza, e a gente estava com um grupo super desfalcado, então, vamos fazer toalhas, mas as toalhas também, cada refeição vai ter que lavar, as crianças estão aprendendo a comer, e é normal, né, que derrame muito, que suja cada refeição bastante. E aí tinha visto numa escola um chita e o plástico, nessa forma de encapar. Então, cada turma fez 2 toalhas e a gente foi compor esse ambiente. E uma frase que ficou muito marcante foi uma das menininhas que passa e vê dos educadores ajudando a fixar, e ela olha para ele e fala assim: nossa, nossa casa tá bonita, hein? E passa uma outra, olha e fala, aponta para a cadeira e fala, agora só falta aqui, ó. Então ela queria que encapasse até as cadeiras. E dentro do grupo, assim, não vai durar, vai rasgar. E fomos discutindo, mas o pertencimento que criou e como elas ficaram orgulhosas depois do resultado pronto. E o primeiro grupo a experimentar, a gente fez na pedagógica, conseguimos as louças com a Secretaria da Educação e oferecemos um almoço com cardápio, com convite especial, para que elas pudessem sentir e se encantarem, possivelmente, aí
para que pudessem levar esse valor para as crianças. E é muito gostoso de ver, porque as mesas estão assim até hoje, e de vez em quando precisa trocar um plástico, porque, né, rasga um pouquinho, mas é só trocar o plástico. Mas as crianças conversam sobre o que vem, e aquele grupo que participou, eles se reconheciam e iam para essa coisa, né? E para finalizar, trago aqui essa citação da Vera Placo, que ela vai falar, né, pensando na formação aí do adulto professor, que ela ocorre de uma construção grupal, né? Então a gente precisa criar esse grupo enquanto gestores aí da escola da infância, e que ela se dá a partir do confronto e do aprofundamento de ideias. Eu acho esse tópico bem importante da gente pensar, porque às vezes a gente fica depositando tudo só no convencimento, no encantamento, mas que às vezes esse processo é de confronto mesmo, né? De ideias, de discussão, e que a gente precisa considerar isso dentro desse processo para que a gente não se frustre, né? Também, e para que a gente possa caminhar, né? As crises, elas são momentos de transformação, né? O processo de aprendizagem é singular e envolve uma escolha deliberada. E aqui é um lugar que a gente não tem muita gerência, né? Cada um que dá essa escolha. Eu posso querer fazer você querer, mas eu não posso querer por você. Então, e aí eu acho que na nossa profissionalidade é essa busca por criar esses contextos, mas e também pela imposição da ética, né? Da cultura escolar daquele local, que a gente vai fazendo e vai trazendo esse profissional que que tem que ter encantamento, tem que ter paixão, mas que a gente precisa ter essa ética, esse compromisso com as crianças, né? O processo de aprendizagem envolve compromisso, implicação com o objetivo, o evento a ser conhecido com os outros da aprendizagem. Então, quando a gente implica esse grupo inteiro, ele é permanente, dialético, então não é porque a gente deu conta, né? E essa experiência da argila, por exemplo, várias vezes a gente usava, olha, como que a gente pode apresentar outros elementos? Que continuidade a gente vai dar para isso? Não significa que a gente faz transposição, né? É um constante agir e refletir aí, e que não é estanque, né? O ponto de partida é a experiência que acumulamos, então se a gente acredita nisso, a gente tem que tentar fomentar a experiência, né? E a linguagem, né? Do quanto a gente precisa sair só do discurso, precisa, né, dos textos, das teorias, mas que a gente precisa ir construindo esses significados e sentidos, né? Interpelando com a nossa existência. E aí, agora encerrando mesmo, o que os registros, nesse ponto de vista formativo, né, o que ele atribui aí? Então, ele possibilita acompanhar processos, essa coisa da metacognição, eu entender, né, como que eu aprendo, quais as questões que eu me coloco, que processo eu percorri, permite pesquisar a própria prática, então é uma forma, né, empírica mesmo, da gente conseguir sistematizar, de levantar hipótese, de trazer coisas que ficam ofuscadas para essa consciência, sair só do ativismo, né, ficar só no fazer, fazeção, 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 então de a gente pensar, saber os porquês, suspender um pouco mesmo as ideias, construir sentidos e saberes, e acho que a Maria Carmen falou muito disso, a Rúbia também citou esses elementos, essa autoria, né? A gente fala tanto de protagonismo infantil, protagonismo dos professores, e o registro vai permitir isso, né? Historicizar e socializar práticas. Seria impossível estar aqui hoje se eu não tivesse registrado, documentado de alguma forma essa trajetória. Então, agradecer esse tempinho aqui com vocês, né, pela escuta. Aqui está o meu e-mail e alguma das referências aí que eu citei ao longo da explanação. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, querida, parabéns pela apresentação, pela organização do trabalho e por esse rigor, né, na apresentação. As duas apresentações rigorosas, cuidadosas, né, e muito sensíveis
muito sensíveis, uma fala muito sensível também, o que é muito importante, né? Muito importante, a gente percebe vocês identificadas com a experiência e com esse aprendizado. Muito obrigada, querida. Eu chamo, então, a nossa terceira apresentação, a Gabriela Pinheiro, que vem falar sobre a importância dos gestores no processo de uma escrita reflexiva do educador. Gabriela, querida, é com você agora. Bem-vinda. Você tem, acho que, abrir o seu microfone, Gabriela. Oi. A Gabriela está abrindo o microfone dela, a gente... Oi, oba! Bem-vinda, então, querida, está com você, eu fecho o meu obrigada. agora. A gente está aprendendo a mexer com isso, né, Luísa? Está aparecendo aí? Aparecendo, sim, está aparecendo, ok. Então tá bom. Ótimo, a gente pode ver aqui. Então, primeiro eu gostaria de me apresentar para vocês, né? O meu nome é Gabriela, eu vou falar sobre a importância dos gestores no processo de uma escrita reflexiva do educador e falar um pouquinho do trilhar da minha formação, né? Eu sou formada em licenciatura em ciências, sou pedagoga, tenho supervisão escolar e tenho pós em neuropsicopedagogia. Assim como a Mary e como a Rúbia, eu também sou da Rede Municipal de São Bernardo, desde 94. Hoje eu sou gestora na educação infantil, no ensino fundamental também eu fui até 2003, e de 2008, né, até hoje, eu estou gestora na educação da primeiríssima infância, de 0 a 3 anos. Esse meu trilhar na educação, ele vem de uma paixão muito antiga, né, pela educação pública. Então, desde pequena, eu sempre tive essa vontade de fazer a diferença na vida das pessoas, né, e principalmente das crianças pequenas. Desse ponto de vista, sempre estudando, sempre me aprimorando, e tendo como concepção aí uma gestão escolar, né, que não dá para você fazer de forma solitária, né, mas sim de uma forma democrática, de uma forma reflexiva, sempre consciente do nosso papel na sociedade, né, e esse papel na sociedade, ele precisa exercer a dialogicidade. Então, enquanto nós estamos no nosso fazer pedagógico, o diálogo com o outro é necessário para nos ajudar a sermos melhores, né? Dentro dessa lógica do gestor educacional, ele tem dois braços, né? E ele tem o braço pedagógico e administrativo, né? O que eu tento buscar dentro da minha função como gestora, hoje, e não só hoje, mas de uma longa data aí, de um caminhar que a gente vai galgando, de um trabalho administrativo, mas não burocrático, né? Saber dosar. E eu procuro estar focando o meu trabalho mais na área pedagógica, né, em conjunto com a coordenação da minha escola. E aí a gente vai articulando aí os diversos segmentos entre os educadores, as crianças e a comunidade. Então, acho que eu falei um pouquinho sobre o meu trabalho. Agora, como eu acompanho o fazer pedagógico diário dos educadores da nossa escola? É óbvio que, primeiro, para eu entender essas funções, tanto administrativa como pedagógica, que é a atribuição do gestor escolar, entre outras, eu cito um pouco do que eu aprendi com a Amy Pickler,
né? Que ela fala sobre a mudança interna que precisamos buscar para termos essa qualidade do trabalho coletivo. Eu preciso me mudar, eu preciso entrar em contato comigo mesmo para poder, sim, transmitir segurança, transmitir, como que eu posso dizer, transmitir esses valores que são tão importantes para a construção de uma qualidade na educação, principalmente na educação da primeira e segunda infância, né? Na questão da função administrativa de um gestor, ao longo dos anos, eu percebi que essa função, ela consumia a gente muito, muito diariamente, né? Era aquela coisa de ter que entrar na escola, resolver uma rotina desgastante, e como traz Madalena Freire, parecia que a gente estava apagando o incêndio o tempo todo, né? A gente era bombeiro. Ao passar do tempo, o que eu fui percebendo, e isso eu tive muita ajuda das pessoas que foram as minhas parceiras de trabalho. Antigamente a gente tinha as PAPs, eram as professoras de apoio pedagógico, hoje que a gente tem as coordenadoras, né, que a Meire e a Rúbia fazem parte dessa função na rede, me ajudaram a tomar a consciência da importância pedagógica também do diretor escolar, porque ele faz o quê? Ele faz a gente focar no objetivo mesmo do nosso trabalho, né? Que é articular o projeto político-pedagógico da escola, né? Que é onde está lá todo o nosso objetivo, todos os valores e princípios que a gente trabalha naquela unidade, com base nas legislações, né? Nas diretrizes, o currículo, né, articulando também o cotidiano, não aquele cotidiano preso, mas aquele cotidiano que nos dá a possibilidade de se reinventar todos os dias, e também focar principalmente na formação pedagógica dos nossos educadores, né? Agora, de que forma que isso a gente vai fazer, e que eu procurei ao longo desse tempo fazer uma divisão do trabalho de formação, com o coordenador pedagógico. Então, não dá para você pensar em uma equipe gestora dividida, né, nos seus princípios, né, na sua participação ali efetiva da formação do educador. É óbvio que cada um tem a sua função primordial e que exige dentro da atribuição do cargo, mas quando você faz essa divisão de tarefas, a educação e a formação e o trabalho daquela unidade escolar, ela flui de uma forma gostosa, né, que não é pesada. Quando a gente parou esse ano, né, lá em março, fez com que nós tivéssemos um tempo maior para pensar nessa tarefa, nessa divisão de tarefas, né? E aí entra a questão do nosso acompanhamento do trabalho, né? Aí vai entrar naquilo que tanto a Rúbia como a Meire comentou sobre o diário, né? Essa escrita tão importante do educador para a sua prática pedagógica. Quando a Maria Carmen Barbosa trouxe o conceito de alicerce do diário, eu penso numa analogia bem parecida com a questão da educação de 0 a 3, né? Da mesma forma que a educação de 0 a 3 é o alicerce para uma educação de qualidade, ao longo dos estudos aí dos educandos, a escrita e o alicerce é o andaime mesmo, né, da profissão docente. Então, eu não vejo outra forma de se melhorar a prática dos nossos educadores sem uma escrita do seu próprio fazer, né, do seu trabalho. Eu tento trazer um pouco o trabalho lá na minha escola,
que esse ano eu tive a oportunidade de focar mais e dividir mais essa tarefa com a coordenadora, é o conceito de diário reflexivo, né? Você tem o diário reflexivo, que aqui em São Bernardo a gente traz isso, né, já há muito tempo, e você tem o conceito de diário de bordo, né? O diário de bordo, ele traz um patamar a mais, né? Traz aquelas que o Cristiano até traz no curso que eu fiz com ele, aqueles mundos comunicacionais, né? Então, primeiro o objetivo, depois o social, depois o subjetivo. E é isso que eu procuro trilhar, né? Nas devolutivas que eu faço dos diários reflexivos dos professores, trilhar esse caminho, né, de chegar lá no subjetivo, onde eles já chegam num ponto que as suas impressões, as suas dúvidas, o seu planejamento já está num patamar de uma reflexão mais além, né? Então, esse conceito de que o diário, ele é um educador, ele vai registrar todas essas suas dúvidas, é uma forma dele poder relançar os desafios, né, novos, para ele evoluir na sua prática pedagógica. Agora, para isso, é necessário, Luísa, ter um interlocutor, porque se eu não tenho aquele que lê aquilo que eu escrevo, o educador vai falar o quê? Para que eu vou escrever? Ninguém vai ler, né? Então, o interlocutor é aquele que vai ajudar aquele professor a chegar num patamar de subjetividade, né? Para além daquela escrita listagem, do que ele fez das tarefas diariamente, né? Até a Maria Carmen Barbosa, ela trouxe isso na sua brilhante exposição. Então, precisa ter esse interlocutor. Então, ou o coordenador pedagógico, né? Ou o diretor escolar, né? Eu trago que é a equipe gestora que tem que estar fazendo isso, né? Porque o olhar de uma vai ajudar o olhar da outra, né? Um outro ponto que é importante, que é necessário, é um tempo de qualidade, né? Tanto um tempo de qualidade para aquele que escreve, né? Como aquele que vai realizar a leitura. Então, eu preciso desse tempo. Essa pandemia fez com que nós tivéssemos mais tempo para focar no nosso trabalho, né? Aqui o trabalho remoto. Eu tive mais tempo de poder observar mais os registros, de fazer uma leitura mais significativa, de ter um tempo maior de apurar a devolutiva para esse registro reflexivo e receber esse feedback, né? Então, para dar um exemplo, os professores hoje na nossa rede, eles têm um diário vamos dizer assim, hoje é o diário de home office, porque é o que eles estão fazendo, mostrando o trabalho que eles estão desenvolvendo semanalmente, e eles entregam para a gente toda sexta-feira, tá? E nós lemos, né, damos essa devolutiva, e quando a gente relê o outro diário de bordo da semana que vem, a gente recebe esse feedback deles, né? Não só através da escrita no diário reflexivo, mas também através dos feedbacks e das devolutivas que a nossa orientadora pedagógica nos dá. Então, é um trabalho, é um trabalho coletivo mesmo dessa equipe gestora, né? Eu falo que a CP, o coordenador, né, o diretor e o orientador pedagógico. E quando isso está muito bem casado, faz toda a diferença no trabalho da escola, né? E, além desse tempo então, eu falei, o primeiro, né, o interlocutor, o tempo de qualidade, e também o estudo e acompanhamento da prática, né? Então, eu também, enquanto gestora, para acompanhar esse trabalho, eu preciso estudar, né? Eu preciso estudar, eu preciso acompanhar a prática desse professor, não só através
dos diários, né, reflexivos, mas também lá na escola, eu preciso estar se utilizando de algumas metodologias de observação de sala de aula, né, para poder dar essa devolutiva para o educador. E isso vai fazer com que ele, né, evolua na sua prática pedagógica. Bom, quais foram as perspectivas minhas alcançadas? Né? E aí eu vou falar do meu trabalho em relação a essa prática. Como eu tive essa oportunidade mais focada de ler e devolver os registros, né? Tornou possível as estratégias para eu conseguir alcançar os objetivos que eu tinha já definido anteriormente, né? Que objetivos que eram esses? Então, o que eu gostaria que ocorresse na prática desses educadores, né? Apesar de não estarem lá com as crianças, mas eles estão estudando muito, eles estão assistindo muitas lives que têm a ver com o trabalho, né, de 0 a 3. O objetivo que eu tinha é que eles amadurecessem na escrita, né? Então, para isso, para esse amadurecimento ocorrer, necessariamente precisa ter esse interlocutor que o ajude a avançar nessa prática diária de escrita, né? E de fazer esses links com o que ele está assistindo, com o que ele está vendo, com o que ele está trocando de ideia com seus pares, né? Então, esse amadurecimento era um dos objetivos que tanto eu quanto a coordenadora temos em relação ao trabalho dos educadores da nossa escola. Um objetivo também que ele é importantíssimo, né, esse diálogo ético com o educador, isso traz, na verdade, a forma respeitosa que a gente tem que ter com o trabalho que esse educador vem te apresentando, né? É um galgar, né? Então, não dá para você dizer para ele que, olha, tá errado, não é assim, mas a gente vai pelas beiradas, né? Como diz o mineiro, a gente vai comendo quieto e falar mesmo para ele o quanto ele é capaz. Como a gente fala isso com as nossas crianças de 0 a 3, né? Os professores falam, eles são seres potentes, então eles também são potentes, eles também sabem fazer. Precisa, na verdade, de alguém que esteja lá dizendo, vai que você consegue, né? E também o objetivo maior também é dar esse feedback, né? Esse feedback contínuo entre essa via de mão dupla, né? Ou seja, não adianta só eu receber o feedback, mas eu também tenho que dar esse feedback a eles, né? E uma das questões que eu observei sobre essas devolutivas, esse feedback, é que os educadores não tiveram, assim, eles se apropriaram dessa devolutiva sem ser reativos, né? Mesmo quando eu pontuava algumas questões que eram, de certa forma, mexia, né, lá em algumas partes que eles não gostariam de ser mexidos, não eram reativos, né? Tanto é que eu vou mostrar alguns exemplos, mas isso é gostoso de se saber, né? Que as pessoas confiam naquilo que você está trazendo para ajudar nessa evolução aí da escrita. Aí eu trago como exemplo, né, um feedback que eu tive de uma educadora, uma auxiliar, né, que, aliás, eu faço a leitura, né, só para vocês entenderem, a leitura do diário de home office dos auxiliares em educação, que não têm a obrigação de fazer, né, um diário reflexivo. Eles estão fazendo o diário de home office, mas está chegando num patamar muito bacana. E esse é um feedback de uma auxiliar chamada Damiane, né, ela me deixou eu falar o nome dela, e depois de um registro, ela me traz, assim, eu tinha falado para ela que ela não tinha escrito muito, né,
e ela me devolve a seguinte escrita: Oi, Gabi, respondendo ao seu e-mail, eu não escrevi muito semana passada por conta da organização do portfólio, e eu não sabia como descrever esse trabalho. Eu estou adorando fazer essa documentação junto com as professoras e ajudando bastante a nossa equipe. Obrigada pela sua preocupação e pelo retorno que está dando aos meus diários de bordo. Tenho crescido muito enquanto profissional com as suas devolutivas. Você disse na reunião de hoje que não escreve bem. Eu vou discordar, porque eu estou adorando receber o seu feedback escrito e sempre traz sua reflexão sobre o que eu escrevo. O que falar dessa reunião com os auxiliares? Eu fiquei preocupada com as falas das minhas colegas de trabalho e com uma vontade de poder ajudar todo mundo. Mas, infelizmente, eu não tenho esse fôlego. Como não estou passando por dificuldade, eu não quis dar a minha opinião, já que não era o meu lugar de fala. Quero agradecer, através desse diário, a atuação da Gabriela e Alessandra, que abriu esse espaço de conversar e acolherem as meninas e menino. Muito bem, souberam acolher as angústias de todos. Então, esse é um dos feedbacks, né, que a gente vai tendo, né, dos educadores, da devolutiva que você vai proporcionando a eles. Isso é muito gostoso da gente saber que está fazendo a diferença na vida profissional desses profissionais, né? Isso é muito bacana. E eu gostaria de estar... Eu não sei se eu tenho um tempo, Luísa. Você está vendo o tempo aí? Ou não tenho? Tem, querida. Você tem um tempinho, sim. Você tem... Então tá. 5 minutos. Tá bom. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui... e depois eu volto nessa, eu vou ver se eu consigo... Você me vê se dá para aparecer aí na tela? Tá. Deixa eu ver. Diário de bordo apareceu. Isso, tá. Então, aqui é um outro diário de bordo de uma professora que também me autorizou, né, a tá falando sobre o trabalho dela. Então, eu gostaria de dizer mais ou menos como que elas já chegaram ao ponto de também não tá bonito, não é porque está bonito, mas a forma como elas vão colocando, né, por semana, por dia, tem uma leitura bem bacana que ela vai refletindo, né, então vai falando sobre as interações com as crianças. Então, hoje, novamente, conversamos no quarteto sobre as interações. Primeiro pensamos em postar já nessa semana, mas depois de cada um opinar, chegamos ao consenso de que é melhor postarmos somente semana que vem e analisar melhor o material. Além disso, comentamos sobre a postagem do vídeo de ontem, pois só houve uma interação. É uma pena. Aí, pensando com meus botões, conversei com as meninas sobre o que achavam de pedirmos para ser postado no Face, e elas gostaram da ideia. Por isso, enviei a mensagem a você, Ale, para que visse a possibilidade da postagem. Assim, não ficaria restrito somente a uma turma. Então, vem mostrando também as tarefas realizadas por ela, né? Atividades que ela foi procurando fazer durante a semana. É interessante que ela vai deixando alguns links, né? Para a gente também poder entrar e olhar o que ela fez. Falando do HTPC. Isso é muito bacana. E aí vem a devolutiva da Alessandra, que é a nossa coordenadora. Ela deu uma devolutiva que eu vou mostrar para vocês, que é bem bacana também. Deixa eu ver se é essa aqui. Está aparecendo aí? Está aparecendo, sim. Tá bom. Estava aparecendo. Agora voltou para o diário de bordo. É que eu peguei a devolutiva errada. Aí, nós damos a devolutiva, viu, Luísa, para as professoras através do
do Zimbra, né? A gente dá por e-mail e também a gente faz a cópia para a nossa orientadora pedagógica. Então, essa é uma devolutiva da Alessandra, desse registro que a Raquel fez, né? Então, tudo bem, Raquel, pelo jeito o encontro do quarteto na escola foi bom para organizar o trabalho e conhecer o que cada um refletiu dos portfólios. Que bom. Continuamos à disposição de vocês, caso surjam dúvidas. Como conversamos em HTPC, continuaremos firmes em nosso processo de qualificar a nossa documentação pedagógica. Também gostei da formação dos primeiros socorros no formato online. Achei que os exemplos ficaram bem ilustrados e o formador foi bem claro. A formação da educação inclusiva trouxe muitas informações importantes sobre a tecnologia assistiva. Lá no Bernardo, já utilizamos as pranchas e o GoTalk para uma criança com PC. É sempre importante relembrar. Irei postar o vídeo de vocês no Face, tenho uma postagem para fazer antes e logo será de vocês. Abraços e vamos nos falando. Então, essa é uma das devolutivas que a gente fez, né? Esse é um outro diário de uma outra professora. Eu estou mostrando, Luísa, para a gente poder ter ideia de como está avançando o processo, sabe, de diário. Claro, é super importante, né? Tá vendo? Esse aí é da professora Marina, tá? Ela vem fazendo de uma outra forma, ela fala da formação que ela teve dos primeiros socorros, depois ela fala da interação das famílias, que elas enviaram uma pergunta sugestiva para as famílias, a fim de estimular a interação, perguntando o que as crianças fizeram no feriado, né? Porque a gente tem lá na escola um trabalho bem bacana de interação com as famílias, né? Que importante, aí, que importante. Aqui ela fala que daqui uns 10 dias eu vou entrar em contato com essas famílias, porque tem alguns que não estão tendo interação e vão repensar as estratégias, né? A interação está um pouco difícil e ela acredita que já estão cansados dessa dinâmica, mas vão tentando estimular e interagir, pois os vínculos nós conseguimos criar e manter com sucesso. Mas é frustrante mandar material que fazemos com carinho e planejamento e ter pouco retorno. Depois aí veio uma reunião, que eles realizaram sobre o desfraude, virtualmente com as famílias, tá vendo? Sim, que beleza, que beleza. Pensaram junto, isso, a estratégia individual que cada pai teve, né? Matar as saudades. Depois vem falar sobre a aula de inclusão que ela fez, que foi uma grande informação, os detalhes. A reunião do quarteto, né, semanal, que eles dividem o trabalho, né, equilibra aí as tarefas. Tá vendo? Ela vai colocando tudo o que aconteceu, as ideias que tiveram. A assembleia, isso é bem bacana, porque nós tivemos uma assembleia, a gente não parou na escola de fazer assembleia com a PM do conselho. Maravilha. Tá? A gente já tem a nossa 5ª reunião. Então, ela disse que participou, né, e ela se candidatou como suplente, por ter um carinho muito grande pela creche, e ajudar no que pode fazer nesse final de jornada lá, porque ela vai entrar em remoção. Para mim é muito triste ter que sair na remoção, mas eu sabia que isso aconteceria. Aprendi muita coisa no Bernardo, que levarei na minha prática para sempre, só tenho a agradecer os anos que lá passei. Acredita que dessa forma fecha um ciclo com chave de ouro. Na reunião, a Gabriela contou sobre as melhorias conquistadas e o que está conseguindo junto à secretaria. E parabenizo a equipe gestora pela luta pela melhoria do ambiente para as crianças, que com certeza vão ganhar muito com isso. Orgulho dessa equipe, define meu sentimento e prazer por fazer parte dela durante 4 anos. Então, esse é o diário dela. E é bacana, né, você ver o quanto eles vão avançando nas suas escritas, né? E aqui, para fechar, né, é a devolutiva da Alessandra para a Marina, né, que diz, bom dia, tem como não se emocionar com seu registro. Ai, 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 fico feliz com as suas palavras e saiba que também deixas um pedaço de si aqui no Bernardo. Foram bons 4 anos que tivemos. Vejo que estão replanejando as ações muito rapidamente, a partir da avaliação dos retornos das crianças e famílias, e dessa forma não vejo como posso contribuir mais com o quarteto. Na sexta-feira montarei um material para o Apolo, que é uma criança nossa, né,
e logo avisarei a vocês, ok? Um ótimo trabalho, abraços, Alessandra. Querida, Então, que lindo, que lindo. Eu fiz questão de trazer porque a gente precisa mostrar, né, o trabalho que está sendo desenvolvido aí. Então, para finalizar, eu gostaria de até citar Cristiano Alcântara, né? Eu fiz o curso com ele, com a Ana Lúcia Borges, terminou agora em outubro, e eu vou deixar aqui registrado que foi com ele, lógico que eu já tenho, como professora, eu já fazia registros, né? Tive muito bons diretores que me ajudou nessa caminhada de um processo reflexivo. Mas com ele eu tive um quê a mais, né? Me fez ter mais vontade de continuar fazendo esse trabalho. Então, ele diz que ter intencionalidade e foco nas nossas ações pedagógicas possibilita trazer provocações que estimulam o avanço na prática do registro dos educadores em suas reflexões. Então, a intencionalidade ela é muito importante, né? Aí traz um pouquinho da bibliografia, né? Projeto político-pedagógico, eu usei também a tese do Cris, a Madalena Freire, gosto muito da Madá, fiz um curso com ela lá em muitos anos atrás, amo de paixão. E aí, gratidão a todos, obrigada pela escutar um pouquinho do meu trabalho, espero ter colaborado aí com todos vocês, tá bom? Tá o meu e-mail, qualquer coisa vocês entrem em contato comigo, tá bom? Obrigada, querida, com certeza, maravilhoso, maravilhosa que aprendemos aqui. Muito obrigada. E aí, Obrigada. olha, eu conversaria com vocês o dia inteiro, porque eu fiquei assim aqui babando. Eu não sei se eu quero ser um bebê ou uma criança para estar lá na escola de vocês. Eu não sei se eu quero ser uma professora, se eu quero ser uma CP para trabalhar com a Gabi. Eu não sei. Entende? Eu fiquei, sabe essas vontades? Então, eu acho que esse papel de mediadora, eu serei rápida aqui para não extrapolar nosso tempo. Esse papel de mediadora é um papel que eu costumo questionar, porque eu não gosto daquela imagem da mediadora que vai trazer para os ouvintes, os espectadores, algumas chaves de leitura para o que ouvimos, de recepção. Não, jamais. Eu quero dizer que eu aceitei, que eu estou aqui como uma pessoa uma privilegiada que foi convidada para falar em voz alta, como foi afetada. Eu só posso falar isso. Como é que eu fui afetada pela fala de vocês? E eu fui afetada muito positivamente, me dando todo um ânimo, uma alegria naquilo que eu mais acredito, né? Eu acredito, em primeiro lugar, no trabalho cooperativo que vocês destacaram. Eu acredito na escrita como constituição da identidade profissional, que a Rúbia foi tão bem descrevendo. Eu acredito na relação que a Meire trouxe, tão delicada, da gente poder se relacionar com as discursividades que nos pegam, com as políticas públicas, né? Esse texto BNCC. Então, como ela faz a pergunta, e aí faz uma apresentação linda, falando justamente do que eu mais valorizo, que é como nós podemos, com a nossa experiência e com aquele movimento que a Rúbia faz tão lindamente sobre o valor da escrita, nós nos perguntarmos qual é o meu discurso sobre toda a discursividade das políticas? Qual é o nosso discurso? Então, vocês trouxeram isso brilhantemente, né? Então, a conversa com os discursos das políticas e com todo o nosso marco aí de referências legais e também teóricas, né? Dos pesquisadores, mas muito a nossa experiência. Então, o falar da BNCC, trazendo aquela
aquela vida do trabalho com arte, que delícia! E aquela ocupação, aquela recriação do espaço do refeitório, que lindo, não é? Eu vou destacar aqui rapidamente uma coisa que me afetou muito na conversa, ouvindo a Rúbia, os dois momentos da escrita, a escrita de si e a escrita da experiência que se ocupa com o outro. É um trabalho, é uma caminhada que a gente tem feito tanto, a gente faz nas orientações de pesquisadores, nos mestrados, doutorados, a gente faz com os educadores aí no país inteiro, e aí você destaca tão bonito isso, né? Qual é o nosso cuidado entre a descrição, uma escrita que descreve e uma escrita que reflete sobre o que descreve. Então, tá tudo isso. Olha quantos conteúdos, meninas. E aí vem a Gabi e dá esse show fechando aí. E quando eu falei, tem tempo, porque eu queria ver os registros, eu queria ver, olha só, que abuso de poder o meu aqui. Eu estava curiosa para ver mais registros, e falei, tem tempo. O privilégio da mediadora, sinto muito, mas porque eu acho importante que todos que estão conosco aqui nesta sala, não é, que possam também entrar em contato com os registros. E aí, a Gabi fala da companhia, do interlocutor para garantir o nosso direito ao aperfeiçoamento. Que importante isso. Isso está na fala das três, né? Essa companhia, a equipe, a gente escreve, alguém lê e ajuda a gente a melhorar a experiência e a escrita que fala da experiência, que narra a experiência. 10 para vocês, 10, como eu brinco com os meus estudantes, 10 para vocês, 1000 para vocês. E aí o tempo para o conhecimento, né, Gabi? O tempo. Quando a gente conversa sobre escrita com educadores, em geral vem esse entrave. Mas eu não tenho tempo. E aí vocês mostrando que é preciso mesmo, o CP, o gestor ali junto para garantir esse tempo, o tempo do conhecimento, né? E as três experiências, elas trazem 3 poéticas diferentes sobre lidar com a escrita e estimular a escrita. E aí a gente ganhou uma pergunta aqui, pulou uma pergunta aqui, não é? Sobre como estimular, como incentivar, que a gente sabe a dificuldade desse trabalho, não é? No nosso dia a dia, no nosso tempo, a gente conseguir registrar. Eu tenho os meus cadernos todos aqui. Esse ano pandêmico, eu já preenchi uns 5 cadernos aqui, caóticos, que depois eu vou customizar. Aliás, a Gabi mostrou os registros customizados. Ai, se a gente puder fazer isso, que lindo, sobretudo esse último, né? Customizado, cada um buscando a sua poética, o seu modo de registrar, o seu modo de decorar, de trazer a sua estética. Que lindo, que lindo. Isso anima quem escreve, né? Ajuda quem escreve. Então, se a gente puder, juntas, responder, se eu não me engano, era Andréa ou Adriana que pulou aqui com a pergunta, e essa pergunta deve ser de muitos, deve ser representativa, como estimular, como incentivar, não é? Como ajudar os nossos parceiros nas nossas unidades escolares a registrarem, né? A fazerem isso que vocês, que também, Adriana Arroio, a escrita, vou ler a pergunta, que bom, a pergunta subiu aqui de novo. Adriana Arroio, obrigada, viu, querida? A escrita não é um processo simples, muitos professores declaram dificuldades para trabalhar com registros reflexivos. Como podemos desenvolver no grupo o interesse em começar? Eu imagino, olha, se nós tivéssemos tempo, Adriana, eu devolveria para essas 3 celebridades aqui, essas brilhantes aqui que apresentaram agora, que elas teriam muito a falar. Eu acho que a parceria, o encontro com elas, acho que você tem que colar nelas, cola nelas, chega junto
dessas queridas. Infelizmente, não temos tanto tempo assim. Porém, nós conhecemos aí várias experiências. E responder essa pergunta também, vamos ver se elas concordam comigo, depende de cada grupo, da sensibilidade de cada grupo, assim como com as crianças, não é? Depende de como está constituído aquele grupo, a gente pode instalar aí um plano, um projeto, não é? Cuidadoso, como elas fizeram, um projeto cuidadoso de incentivo à escrita. Então, eu acho que na fala da Rúbia veio muitos exemplos, na Gabi, e a experiência narrada pela Meire também. Já tivemos aí exemplos de como podemos nos aproximar do nosso grupo, incentivando esse registro, começando aos poucos, não é? Começando aos poucos, dando pequenos desafios. Eu conheço uma experiência de uma amiga querida que me acompanha como pesquisadora, que é a Mônica Fujikawa, que talvez vocês conheçam. A Mônica Fujikawa, olha lá, as cabecinhas assim, a Mônica Fujikawa, ela tem um trabalho maravilhoso que ela começou com imagens, conversando com professores, para que eles trouxessem registros por imagens, por fotos, por reprodução de obras, por figuras de revista. A gente pode fazer uma coisa bem primordial, assim, né? Começar, você registra, e você vai liberando a sua palavra pelos recursos mais diversos, não é? Por uma imagem, por frases, e eu acredito que elas poderiam, eu lamento que a gente não tenha mais uma hora para chamá-las e elas contarem como é que elas fizeram. Se bem que eu vi pistas ali, eu vi potências potências não, eu vi já mesmo o ato desse incentivo nos relatos aqui presentes. Então, esses relatos divulgados, esses relatos transformados em artigos, se já não são artigos, eu sugiro que se tornem artigos. Vocês têm belíssima e roteiro para desenvolver um artigo, um ensaio grande até, e publicar nas melhores revistas da nossa vida brasileira aqui, num bom português, né? Mas também para rodar o mundo, e aí, viu, então vamos colar nelas, porque eu tenho certeza que elas, narrando como narraram, elas ainda teriam muito a contar sobre como foram afetando no sentido de sensibilizar, de despertar e de mostrar a força da escrita, a potência da escrita, para a gente aprender com o que vive. Acho que era essa a mensagem que a gente podia associar às 3 falas aqui. Escrever para aprender com o que vivemos. Escrever para guardar o que vivemos e aprendemos. Escrever para responder aqui nossos parceiros de hoje, né, dessa manhã maravilhosa, que querem saber mais, né, querem saber mais. A Aline Barbosa Castellani está aqui me cumprimentando, agradecendo, fazendo um elogio, beijo para você, beijo, beijo, beijo. E aí, que a gente está em 12h27, a gente também, com esses recursos, vamos aprendendo a controlar o tempo aqui, né? Estamos em 12h27, juro que o meu coração está pesando aqui, para eu não poder... Então, eu vou, acho que, pedir para vocês a palavra final. Eu vou pedir, a gente tem 3 minutos, eu quero vocês no final aqui, quero vocês aí, cuidando comigo desse tempo, mas para vir a palavra de vocês, muito obrigada, muito obrigada. Se já não está pronto, façam os artigos sobre esta fala maravilhosa de vocês, que é para muita gente ler e gerar aí esses afetos de criação, de conhecimento. Lindas, venham. O microfone com vocês. Eu vou chamar primeiro a Rúbia.
Obrigada a todos que nos ouviram, obrigada especialmente à professora Luísa por essa mediação sensível e maravilhosa que ela fez conosco. E eu sei que a gente não tem tempo para muitos comentários, né? Mas o que eu diria a respeito de começar a escrita é o mesmo que a gente diz do processo de alfabetização. A gente aprende a ler e escrever, lendo e escrevendo. Então, para a gente aprender a escrever sobre a nossa prática, a gente tem que começar a escrever, né? Então, comece a fazer esse desafio. Se você não consegue escrever muito, comece escrevendo pouco, mas comece. Né? E acho que a partir do momento que você começa a escrever e que no teu grupo da escola alguém começa a ler o que você escreve, vocês já se colocam num caminho e tem potência aí para buscar na literatura e muitas coisas que foram indicadas aqui para dar um norte, né? Começou a caminhar, vem buscar aqui nessas indicações a bússola desse caminho, tá? Perfeito, Muito querida. obrigada e um ótimo dia. Perfeito. Meire? Eu só gostaria de agradecer, dizer que é um privilégio estar com vocês aqui hoje. Também acompanhei um pouco aí o chat, agradecer quem ouviu, agradecer todos os elogios, a gente deixou aí os contatos e a gente espera criar uma rede mesmo colaborativa para pensar isso. Acho que esse caminho que a Rúbia falou e a professora tão afetivamente, né, apontou tantas possibilidades aí para a gente pensar. E acho que também na visão estando como gestor, a gente ser modelo, né? A gente está sempre registrando, devolvendo, fazendo o exercício de metacognição junto. Então, eu mostrando como eu estou aprendendo, a gente vai sendo também uma importante referência, né? Obrigada, querida. Gabi, fechando aqui, Gabi. Primeiro, assim, gratidão, né, a todas vocês que nessa manhã a gente pôde partilhar juntos nossos conhecimentos, né, os aprendizados que a gente vem tendo diariamente, porque a gente sabe que esse aprender é eterno, e eu vou concordar com a Meire, com a Rúbia, que assim, é escrever, que a gente vai aprender a escrever, dando modelo, que a gente vai podendo fazer esse feedback. Eu acho que uma das coisas também que é bacana, e isso eu trago lá do meu grupo, é essa importância de você partilhar com o outro, né, boas práticas. Então, bons registros, né, é óbvio que tem escolas que ainda tem alguns melindres, né, entre o grupo, mas isso a gente vai aos poucos quebrando esses melindres, né, e é interessante quando as professoras veem práticas bacanas e falam, nossa, eu não tinha pensado nisso, né, eu vou fazer dessa forma também, e elas conseguem, elas testam, elas colocam em prática, e vão assim, caminhando e melhorando o seu processo de metacognição. Então, eu acho que é isso, né, gratidão mais uma vez, e obrigada por essa manhã de sábado. Então, nós todas que agradecemos, a todos vocês, todas que estão presentes, e saúde para todos. Fechamos aqui a nossa transmissão, não é? Com saúde, 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 vacina. Gratidão. Muito, muito, muito obrigada.